Tá. Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. É um prazer estar aqui e um privilégio que Deus nos dá, mas uma responsabilidade muito grande. Para você acompanhar essa aula, tem os slides nesse link que aparece aí. As demais aulas você pode ver no QR Code que aparece ali, ou no link que tem ali embaixo também diz todas as aulas que estão acontecendo nesse momento, tá bom? Vamos orar? Pai amado, bendito Salvador, a Ti toda a glória, toda a honra. Entramos na Tua presença, Senhor, reconhecendo que somente Tu és Deus e somente Tu és santo, santo, santo. Pai amado, que tudo aquilo que formos falar seja do Teu coração, Senhor. Usa-me como canal de bênção. Assim também, a todos aqueles que vão ver essa aula, seja no domingo de manhã, seja em outro dia, mas que a semente possa cair em terra fértil e que possamos te servir e fazer a tua vontade. É por Cristo Jesus que oramos e agradecemos e pedimos todas as coisas. Amém. Muito bem. O próximo slide. A lição que chegamos hoje é a lição 12. A maledicência é condenada. Forte, né? O texto básico é Tiago 4, do 11 e 12. Só 2 versículos e você vai ver tudo que tem para aprender. Assim como eu aprendi. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Muito bem, esse é o texto de Tiago que nós vamos estudar hoje. Mas o texto devocional está em Salmo 50, versículos 19 a 22. Deu tempo de abrir aí? Vou ler. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vos esqueceste Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Pesadinho, né? Será que estamos soltando a boca para o mal? Será que estamos soltando a língua para fazer enganos? Presta atenção neste versículo. Sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Vamos guardar esses versículos na nossa mente para entender toda a lição. Próximo slide. O versículo-chave. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Quem nunca já teve esse sentimento? Alguém que você se separou dele
por algo que você ouviu ou por algo que foi espalhado? Não sei. Vamos continuar. Próximo slide. O alvo da lição: entendermos a gravidade da maledicência ao nos ser revelado que este pecado traz consigo outros males: rejeição à palavra, associação com o ministério do diabo e a usurpação da autoridade de Deus. Compreender a gravidade da maledicência. Querer afastar-se de qualquer tipo de expressão de maledicência e ponderar cuidadosamente a falar algo sobre alguém. Estamos falando muito de maledicência. Eu fui procurar no dicionário. Próximo slide, que diz maledicência. É um substantivo feminino, mas não é só as mulheres, tá? Característica ou particularidade da pessoa maledizente, falando mal de outras pessoas, apto ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamação. Fala injuriosa ou maldosa. Comentário cheio de maledicência. Bom, nós estamos acostumados. Bom, quem tem muito tempo de igreja já ouviu falar ou já se deparou com alguém sendo disciplinado, ou porque adulterou, ou porque roubou, ou normal, faz parte da vida do cristão, né? Mas você já ouviu falar de alguém ser disciplinado por ter falado mal de alguém? Eu nunca vi. Por quê? Nós, seres humanos, estamos acostumados a diferenciar pecadinho e pecadão. Para nós fazemos essa diferença. Então, alguns pecados que não, é só um pecadinho, é só uma mentirinha branca, é só, o que tem de mal, né? Falar sobre fábulas ou ensinar a criança com coisas fantasiosas, que são mentiras. Mas isso nós classificamos como pecadinho, né? Isso não fere ninguém. E pecadões, né? Aí pecadão é adultério, assalto, roubo, tem vários, assassinato, isso são pecadões. Agora, eu desafio você a encontrar na Bíblia se Deus fala em pecadinhos ou pecadões, ou ele fala só em pecados. Pois é, né? Não encontramos em nenhum lugar da Bíblia a palavra pecadinho ou pecadão. Só encontramos a palavra pecado. E certamente a maledicência e falar mal dos outros, muitas vezes isso não classificamos como pecado. Por quê? É tão discreta a maledicência, é tão discreta, que às vezes vem até disfarçada de correção e preocupação com o caráter do irmão, do outro, de outra pessoa. Então, vem assim, aquela pessoa, olha, estou tão preocupada com fulano. Por quê? Você não sabe. E o que ele fez isso. É uma preocupação. Mentira! Você está difamando. Para detectar as necessidades de mudança do outro no caráter alheio, somos levados a revelar as áreas menos nobres e fracas de algum irmão.
Pois é. Ninguém pode dizer que nunca fez isso. Será? Veremos que a maledicência é explicitamente condenada por fazer consigo outros pecados que funcionam como suas raízes. Viu? Próximo slide. Primeiro ponto. Essa lição está dividida em 3 pontos principais. Então, o primeiro é rejeição à Escritura Sagrada. Tiago 4:11, que nós lemos, que diz: irmão, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. A Bíblia proíbe a maledicência. Não importa se o mal que falamos do irmão corresponde a uma verdade ou não. Importa que a palavra nos proíbe de fazê-lo. O pecado é a transgressão da lei. Então, quer dizer que o irmão representa a lei? Não, o irmão não representa a lei. Deus representa a sua própria lei. Ele mesmo proíbe falar ou julgar alguém. Todo aquele que fala ou julga o irmão está quebrando a lei. Então, qual é o pecado? De quebra da lei. O pecado é transgressão da lei. E nós vemos isso em 1 João 3:4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, qual é o pecado da maledicência? É transgredir a lei, porque Deus fala que nós não podemos criticar ou falar mal do irmão ou julgá-lo. Não podemos fazer isso. Para isso existem outras normas. Se você vê teu irmão que está cometendo um pecado, você vai e fala com ele. Também vemos isso na Bíblia. Você vai e fala com ele. Irmão, isso que você está fazendo não é legal. Deus não vê com bons olhos, né? E falar, se ele não te ouvir, aí você chama alguma autoridade e fala, vamos falar junto. Então, tem regras quando você vê teu irmão caindo em pecado. Não é para deixar ele se afundar, é para você ir falar diretamente com ele. Não falar com o teu vizinho e não falar com aqueles que estão perto. Perdão, estou gravando a aula de casa e os cachorros estão latindo nesse momento. Faz parte da criação de Deus, né? Nós somos criaturas dele. Perdão, irmãos. Mas vamos continuar. Então, vemos que o maledicente transgride a lei. E aquele que tropeça num só ponto é culpado de todos, como vimos já em Tiago 2:10, que diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, esse é o maior perigo que nós temos. Vemos que em Tito, que por causa do nosso comportamento, a palavra de Deus pode ser difamada. Isso nós encontramos em Tito 2. Vamos lá, Tito 2. Tito vem depois de Timóteo. Tito 2, de 1-5. Olha que diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Já está mandando
a direção. Nós temos que falar aquilo que convém à sã doutrina, que é a palavra de Deus. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nosso comportamento, o nosso falar, pode difamar a palavra de Deus. O segundo ponto, o ser humano coloca-se acima da lei. A distância entre a nossa posição e a do juiz é contrastada na pergunta de Tiago 12. E o que diz ali? A pergunta que diz: Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem somos nós para julgar o próximo? Essa é uma pergunta retórica, como outras que tem na palavra de Deus. Por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Os eleitos de Deus? Quem? Qual de vós pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí vem essa também. Quem és tu que julgas o próximo? Todas estas perguntas retóricas, a resposta é a mesma. Ninguém. Ninguém. O ser humano distancia-se da lei. Quando tiramos os olhos da palavra de Deus, passamos a observar mais a vida e o comportamento dos outros. E aí vem Tito novamente. Tito 3, versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Então, nós temos que ser cordatos, não difamar ninguém e nem sejam dando provas de toda cortesia. Para quê? Para todos os homens. Não é só para uma parte, é todos. Aqui não está dividido. Aqueles que são, aqueles que não são, aqueles que são da nossa casa, aqueles que não são, aqueles que são... Não, é todos os homens. Então, temos que ter muito cuidado quando falamos de alguém. Qual é o nosso intuito em falar disso? Mas continua a palavra de Deus, não para aí, não. Por quê? Também porque você vai encontrar, se analisar a tua própria vida. Se você fizer uma autoanálise de si mesmo, você vai encontrar defeitos suficientes para cuidar e esquecer dos outros. Se cada um olha para si mesmo, para dentro, e analisar, você vai ver que tem bastante pecados para analisar e corrigir, e você não precisa corrigir ou falar mal dos outros. Lamentações 3:39. Tá? Lamentações, Jeremias, Lamentações, Antigo Testamento. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se cada um, né, já vimos muitas vezes aquela expressão, cuida da sua vida que eu cuido da minha.
nós temos que destacar as coisas boas das pessoas, não destacar aquilo que a gente não gosta, porque muitas vezes o que nós criticamos é algo que nós não gostamos. Então, para você pode ser, para mim pode ser um defeito, mas para outra pessoa aquilo não é um defeito. Então temos que tomar cuidado. Então cada um, olha, analise a si mesmo, para que não haja maledicência no nosso meio. Próximo slide. Diz associação com serviço do diabo. Tiago 4:11, já lemos, ora se julga, não és observador, mas juiz. O nome diabo significa caluniador. É aquele que se detém nos defeitos do outro, que degrada, rebaixa ou difama. Tais qualificações negativas são atribuídas ao diabo. Vamos ler aqui, é que a imagem aqui nossa está apagando os textos da Bíblia. A nossa fotinho está apagando os textos da Bíblia. Se pudermos sair para todo mundo ver os textos. Mas é Apocalipse. Eu vou ler os textos, depois nós vamos falar sobre eles, né? Apocalipse 12:10 e Apocalipse 13:6. Apocalipse 12:10. Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 13:6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, abriu a boca em blasfêmias contra Deus. 1 Timóteo 5:15. Pois com efeito, 5:14, perdão. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Ao adversário, ocasião favorável de maledicência. Então, vamos analisar esses textos. Nós vimos em Apocalipse 12:10 que o diabo é o acusador dos irmãos. Vimos que o diabo é, em Timóteo, adversário, maledicente. E em Apocalipse 13:6, nós vimos que ele é difamador do nome de Deus e do seu tabernáculo. Olha tudo isso. Segundo ponto, o diabo fala mal de Deus aos homens. Quem não se lembra de Gênesis 3, de 1-5? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Já distorcendo o que Deus tinha falado. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que ele está falando aqui? Que Deus mentiu para eles, que Deus enganou eles. Está difamando o nome de Deus. Esse diabo é um diabo mesmo, né? O diabo também fala mal dos homens a Deus. A maledicência é uma especialidade do diabo. Ai, nós vimos, e temos na Bíblia a história de Jó, né? De Jó 1, de 8 a 11. Mas quando Deus se encontra com os seus anjos lá, seus ministros, ele pergunta: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Quando Deus faz essa pergunta, claro que Satanás vai pôr uma coisa, claro, né? Porque ele é perito em denegrir as pessoas. Diz, mas colocando como se fosse uma dúvida de Jó. Porventura, Jó de balde teme a Deus? Aí, já colocou uma intriga. Acaso não o cercaste concebe a ele a sua casa e tudo o que ele tem? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ele não pode ver o bem, porque Satanás nunca vai ver o bem. Ele vai distorcer o bem. Então, ele está dizendo que o diabo que fala mal dos homens, por quê? Diz, lógico, o Senhor coloca tudo para ele, o serve de tudo, lógico que ele nunca vai te deixar, nunca vai te difamar, nunca vai blasfemar contra ti, porque tu lhe encheste de coisas, de bens. É essa a especialidade do diabo. Denegrir a imagem dos outros. Diz o diabo, a essência da maledicência. O maledicente não precisa necessariamente encontrar um mal em alguém. Questionar a bondade, a idoneidade, já é maledicência. Em 1 Timóteo 5,14, nós lemos, né? Que não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Questionar o bem. Questionar, está fazendo bem, mas só para aparecer. Quantas vezes, sem querer ou sem perceber, nós já não fizemos isso? Quantas vezes? Questionar a bondade e a idoneidade do próximo já é maledicência, já é um mal. O que ele não percebe é que a maior mal está em si próprio. Então, nós temos que perceber que o mal não está na pessoa que estamos dirigindo, falando. Esse mal está em nós. Próximo slide. Chegamos ao último ponto. Usurpação dos direitos de Deus. Tiago 4:12, o segundo versículo de Tiago. E diz: um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém,
Quem és que julgas o próximo? Então, direito exclusivo de Deus. Tiago mistura as duas advertências. Quais são essas duas advertências? O falar e o julgar. E a quebra de qualquer uma delas constitui um mesmo pecado, que é a transgressão da lei. Vimos que no versículo 14, no versículo 12, diz que um só é legislador e juiz. Nós não temos que julgar ninguém pelas suas atitudes. Ninguém, ninguém. Não podemos julgar a ninguém. Por quê? Porque não é nosso papel o de julgar, esse papel é de Deus. Então, se é direito exclusivo de Deus, por que nós fazemos isso? Se falamos mal, nos associamos a algo errado, que é a maledicência do diabo. Se julgamos, usurpamos algo que é correto e justo, porém pertence exclusivamente a Deus. Capacidade exclusiva de Deus. Nosso julgamento só tem poder de expor a situação do pecador, mas nada pode fazer para mudá-la. O grande problema do nosso julgamento é que é ineficaz. Não temos a capacidade de salvar ou fazer perecer. Nosso julgamento só tem poder de expor a situação do pecador, mas nada pode fazer para mudá-la. Deus, porém, é juiz capaz de salvar ou fazer perecer. Não existe outro. Romanos 4. Aqui, eu abro rapidinho, porque está tudo marcadinho na minha Bíblia, tá? Romanos 4, 6 a 8. Olha que diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. No Senhor jamais imputará pecado. Porque quando confessamos os nossos pecados, reconhecemos o nosso pecado, Deus nos perdoa e esquece desse pecado confessado. Diz: dos teus pecados jamais me lembrarei. Ele o lança no mar do esquecimento. Se Deus esquece o pecado, o nosso pecado, por que nós temos que ficar relembrando do pecado dos outros? Você é capaz de saber se essa pessoa já se arrependeu e já pediu perdão a Deus? E você está julgando por um pecado que já está no passado de Deus. Já é algo que ele não se lembrará jamais. E por que você tem que trazer sempre à tona? Por que você tem que expor o pecado de alguém? Você não pode fazer nada. A única coisa é você falar diretamente, como eu já falei. Você não pode difamar a pessoa, falar para outras do que está acontecendo. Você pode ir diretamente para a pessoa e falar com ela. E falar: não, isso não está certo. Vamos orar? Vamos incentivar ela a se arrepender e pedir perdão a Deus. Se ela não quer, você não tem o direito de escancarar o pecado ou algo errado que esse irmão fez. Porque você não pode fazer nada. Só Deus pode julgar, salvar e perdoar.
Promessa feita por Deus. Ele vai julgar o mundo através de Jesus. Devemos ter bem claro na mente que julgar os irmãos é passar por cima da autoridade de Deus. Em Atos 17:31, diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é? Jesus. Ele que vai julgar. Não é você, não sou eu. É Jesus quem vai julgar. Devemos ter bem claro na mente que julgar os irmãos é passar por cima da autoridade de Deus. Ele proibiu julgar. Só ele tem direito de julgar e já prometeu que vai julgar. Então, fica sossegado, que Deus vai fazer o julgamento. Vamos para a conclusão. Os cristãos são propriedade exclusiva de Deus. Então, já é feio você falar, ou já é pecado, não é feio, é pecado você falar mal de alguém, muito mais quando você fala do teu irmão. Que diz, 1 Pedro 2:9. Diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que somos? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, como que você vai julgar uma propriedade de Deus? E são seus filhos. E esse versículo nem precisaríamos ler, porque todo mundo já deve, a maioria das pessoas já devem saber de cor, mas, que diz? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como você vai julgar um filho de Deus? Falar mal do irmão é falar mal de um filho de Deus, uma propriedade de Deus. Ele o defende como advogado. 1 João 2:1, que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, e esse advogado está com A maiúsculo, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Proponha-se o seguinte desafio: pondere antes de falar algo sobre alguém, questionando se não será maledicência. E o último slide, enquanto estava preparando essa lição, eu vi um post que diz: tive um chefe que fazia assim. Se alguém viesse falar para ele de outra pessoa, ele mandava chamar essa outra pessoa para ouvir junto. Acabaram em menos de uma semana as fofocas no ambiente de trabalho. A fofoca morre quando chega aos ouvidos da pessoa. Já pensou você andando lá pela igreja, está saindo, tal, do templo, aí vem o irmão, ai, irmão, você viu que fulano... Peraí. Você vai falar de quem? Ah, então vamos chamar para ele ouvir junto.
Aí tem pessoas que falam: mas no ambiente de trabalho, quem pode vir falar mal do diretor da empresa. Eu não tenho como chamar ele para vir até mim para que ouça junto, né? Porque no meu cargo eu não tenho acesso direto a esse diretor. Nós temos o como parar de não propagar esse mal. Eu não tenho acesso ao diretor. Aí a pessoa vem falar desse diretor, por exemplo, aquele é um grosso, ele fala alto, ele quando chama a atenção de alguém, ele fala para todo mundo ouvir, né? E fala de uma maneira assim, bruta. Ao invés de você falar, é verdade, ele fala, ele é um grosso, ele é um bronco, você fala assim, tá, meu caro colega, mas ele paga teu salário, ele te dá benefícios. Aqui nessa empresa nós temos café, podemos parar a hora que queremos para tomar o café, voltar. Ele nos permite vir com a roupa mais que a gente se sinta bem no trabalho, ele nos dá um ambiente de trabalho bom, ele nos paga um convênio médico que é super legal, ele nos dá um monte de benefícios. Você pode, sim, não dar ouvidos ou não propagar as atitudes do teu chefe, porque ele é bronco, porque ele é bruto, porque ele fala o que vem na telha. E você fala, não, mas peraí, quantos benefícios nós temos nessa empresa? Quantos benefícios? Nós nunca vimos uma atitude desse nosso chefe de roubar ou de fazer coisas erradas nessa empresa. Nós vimos, sim, quantos benefícios ele faz e quanto que ele luta pelo bem dessa empresa e dos seus empregados. Pronto, você já desmontou a pessoa que ia falar mal daquele teu diretor, daquele teu chefe, que é meio bronco para falar. Destaca as coisas boas da pessoa. Não propaga o mal. Ah, mas você viu ele lá na sala dele, junto com a sua... Estava lá a esposa dele, os filhos estavam lá na sala, vieram aqui e estavam todo mundo sem máscara. E é da mesma família. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Cada um dará conta a Deus por aquilo que faz. Então, temos que saber peneirar o que estamos fazendo. O que estamos fazendo com aquilo que nos trazem? Vamos destacar os pontos positivos? Vamos olhar o bem da pessoa? E não deixar que o pecado prevaleça. Não exaltar aquilo que Deus não quer. Nós estamos julgando. E não só os superiores, não só isso. O que nós lemos lá? É do teu irmão, filho da tua mãe. Nós lemos isso em Salmos. Você esqueceu? Diz: sentaste para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Então, nem do teu irmão, o teu irmão de carne, você vai direto. Se você vê alguma coisa que teu irmão de carne fez errado, você vai e fala com ele. Não fala para os demais irmãos. Eu aprendi muito com essa lição. Porque muitas vezes, só para chamar a atenção, eu fiz isso sim, e eu confesso, e eu confessei a Deus.
e pedir perdão a Deus por isso. Então, que cada um possa se apresentar diante de Deus aprovado e não ser maledicente, porque nós vimos que isso é obra do diabo. Tá bom? Vamos terminar. Antes de orar, não se esqueça, agora às 10 horas tem o cultinho dos pequenininhos, tá? Da geração escolhida. E a história de hoje é um cego volta a ver. Que nós também possamos voltar a ver as maravilhas de Deus e o lado bom de cada um de nossos irmãos e daqueles que nos rodeiam. Porque na Bíblia diz não só dos cristãos, dos filhos dele, mas também de todos os homens, todos. Ele não separa ninguém, tá bom? Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa lição. Obrigado porque tens falado comigo, Senhor. Que possa chegar aos corações de cada um que ouvir e que seja semente, essa semente frutifique. E que sejamos o breque, Pai, o freio das fofocas. Que não aceitemos, Senhor, que venham falar mal dos nossos irmãos, de qualquer pessoa. E hoje em dia estamos ouvindo tantas coisas. Ouvimos tantas coisas na internet, Pai, ouvimos tantas coisas nas notícias, que nós não nos deixemos enganar pela difamação do diabo, Pai. Que possamos refletir naquilo que tem de bem a pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a discernir, ponderar e não difamar. Enfim, Senhor, prepara-nos também para o culto de logo mais. Prepara a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar atentos à Tua voz, mas que ela não fique só lá no fundo, no guardadinho, que a gente possa pôr em prática a Tua palavra. Abençoe cada um de nós. É que pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom domingo a todos.